Como restaurador de obras históricas, sempre busquei significados ocultos nas estruturas antigas que cruzam meu caminho. Durante uma viagem ao interior do Brasil, uma igreja colonial abandonada no alto de um morro chamou minha atenção. Era conhecida como a Igreja das Almas Esquecidas, um lugar evitado pelos moradores locais devido a histórias de desaparecimentos e eventos inexplicáveis. Decidi ignorar os avisos e explorei o local. A fachada estava tomada por raízes de árvores e musgo. Ao entrar, a atmosfera era opressiva. O ar parecia denso, como se carregasse memórias antigas. A luz que entrava pelas janelas quebradas criava padrões irregulares nas paredes. No altar, uma cruz de madeira em estado de deterioração dominava o espaço. Mas foi algo atrás dela que chamou minha atenção. Uma porta de madeira escura, parcialmente escondida. Me aproximei e percebi inscrições gravadas na porta, quase apagadas pelo tempo. Não consegui decifrá-las, mas a sensação de estar sendo observado ficou evidente. Ao lado da porta, encontrei um caderno de couro com páginas desgastadas. Ele estava escrito em português arcaico, mas uma frase em latim se destacou: "Aqueles que perturbarem o descanso serão levados." De volta à porta, percebi marcas de unhas na madeira, como se alguém tivesse tentado sair desesperadamente. Um som distante ecoou pela igreja, como um suspiro longo e abafado. Eu estava sozinho, ou pelo menos deveria estar. Convencido de que precisava entender mais, abri a porta com esforço. Ela rangia, como se resistisse ao movimento. Atrás dela, havia uma escadaria em espiral que descia para a escuridão. Uma corrente de ar gelado subiu, trazendo consigo um cheiro metálico e um frio que parecia atingir meus ossos. Peguei uma lanterna e desci, cada degrau ecoando pelo espaço. No final da escada, encontrei uma sala circular com paredes cobertas de símbolos religiosos e velas apagadas dispostas em um padrão. No centro, uma pequena urna de pedra com o símbolo de uma cruz invertida. Ao me aproximar, ouvi um som fraco de vozes sussurrando. Era difícil distinguir as palavras, mas parecia um pedido de ajuda, ou um aviso. Minha curiosidade me venceu. Toquei na urna, e a sala inteira pareceu pulsar. As velas ao redor se acenderam sozinhas, e o sussurro virou um grito. Olhei para trás e vi uma figura encapuzada emergir da sombra, seus olhos brilhando como brasas. Antes que pudesse reagir, ela apontou para mim e a sala começou a se encher de sombras humanoides, todas movendo-se em minha direção. Corri para a escadaria, mas os degraus pareciam nunca terminar. As figuras me seguiam, seus movimentos rápidos e irregulares, como se estivessem distorcendo o espaço. Quando finalmente alcancei a porta da igreja, empurrei-a com força e saí para a luz do dia. Mas ao olhar para trás, vi os olhos brilhantes da figura encapuzada na escuridão, observando-me. Desde aquele dia, o sussurro não me deixou. Às vezes, ouço passos atrás de mim, mesmo estando sozinho. E à noite, vejo sombras se movendo no canto do quarto. Tenho medo de que o que estava preso naquela igreja tenha me seguido, ou que eu tenha me tornado parte daquilo que deveria permanecer esquecido. Como historiador, sempre fui fascinado por igrejas antigas e suas histórias. Durante uma viagem ao interior do Brasil, ouvi falar de uma capela isolada chamada Capela do Lamento. Diziam que ninguém a frequentava há décadas e que os sinos tocavam sozinhos durante as noites de tempestade. Claro que, movido pela curiosidade, decidi visitá-la. A capela ficava em uma área rural, cercada por um denso matagal. A estrada de terra era estreita e sinuosa, e o som dos pneus do carro parecia abafado pela quietude que tomava conta do lugar. Ao chegar, a primeira coisa que notei foi o sino na torre, balançando levemente mesmo sem vento. A estrutura da capela estava parcialmente destruída,
com o telhado desabado em algumas partes e as paredes cobertas de musgo. Assim que entrei, um frio percorreu minha espinha. O ar era pesado e o cheiro de umidade misturado com cera de vela velha dominava o ambiente. Os bancos de madeira estavam caídos em ângulos estranhos, como se tivessem sido derrubados por uma força violenta. No altar, uma Bíblia antiga repousava aberta, com as páginas amareladas e rasgadas. O detalhe que mais me chamou a atenção era que as páginas estavam molhadas, como se tivessem sido banhadas em lágrimas. Enquanto explorava, um som ecoou pela capela. Era o sino, tocando suavemente, mas o estranho é que o som parecia vir de dentro do prédio e não da torre. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Ao passar pelo altar, percebi uma porta lateral parcialmente escondida atrás de um tecido desgastado. Algo sobre ela parecia fora de lugar. A madeira estava mais escura e desgastada do que o restante da capela, como se tivesse sido usada incontáveis vezes. Empurrei a porta com cuidado e encontrei uma escadaria que descia em espiral. O ar ali era ainda mais denso, e o silêncio era quase absoluto, exceto pelo som ocasional de pingos de água caindo em algum lugar. Enquanto descia, as paredes começaram a mudar. Antes lisas, agora exibiam inscrições estranhas, como se tivessem sido feitas com pressa por alguém desesperado. Algumas palavras eram legíveis: perdão, culpa, eles nos veem. Cheguei a uma sala pequena e circular no subsolo. No centro, havia uma cadeira de madeira com correntes enferrujadas presas a ela. O chão estava coberto de velas apagadas e símbolos religiosos. A sensação de estar sendo observado ficou mais forte. Quando dei um passo à frente, o som do sino começou novamente, desta vez muito mais alto, como se estivesse dentro da minha cabeça. De repente, ouvi um som de passos vindos da escada. Meu coração disparou. Olhei para cima, mas a escuridão era completa. Peguei meu celular e acendi a lanterna, apontando para o topo da escada. Por um breve momento, vi algo que me fez congelar. Uma figura encapuzada estava parada, imóvel, me observando. Seus olhos brilhavam em um tom pálido, como luz de velas. Corri para o outro lado da sala, mas não havia saída. A figura desceu lentamente, e enquanto ela se aproximava, o som do sino ficava mais alto, quase ensurdecedor. As paredes começaram a tremer, e as velas no chão acenderam sozinhas, criando sombras que dançavam de forma errática. "Você veio se confessar?" perguntou uma voz baixa e arrastada, mas não vinha da figura. Parecia vir de todos os lados, como se a própria sala estivesse falando comigo. A figura parou a poucos metros de mim, e eu finalmente consegui ver seu rosto. Ou melhor, o vazio onde o rosto deveria estar. Era liso, sem olhos, boca ou nariz. Mas de alguma forma, eu sentia que aquilo estava sorrindo. De repente, as correntes na cadeira começaram a se mover, como se algo invisível estivesse tentando se libertar. A figura encapuzada levantou uma mão magra e apontou para a cadeira. "Sente-se", ordenou a voz. Meu corpo ficou paralisado. As paredes da sala começaram a se fechar, e o som do sino agora parecia dentro do meu peito, pulsando no mesmo ritmo do meu coração. Reuni toda a coragem que tinha e corri na direção da escada, empurrando a figura no caminho. Mas ela não caiu. Em vez disso, dissolveu-se em uma sombra que se espalhou pelas paredes. Subi os degraus o mais rápido que pude, enquanto o som do sino continuava e vozes sussurravam em uma língua que eu não entendia. Quando alcancei o salão principal da capela, as portas estavam fechadas e os bancos que antes estavam caídos agora estavam alinhados, como se esperando por uma congregação. Atrás de mim, o som de passos ecoava novamente. Eu sabia que a figura estava me seguindo. Empurrei a porta com toda a força, e ela finalmente cedeu. Corri para o carro e entrei, ligando o motor e acelerando pela estrada de terra sem olhar para trás. Mas mesmo depois de deixar a capela para trás, o som do sino continuava, baixo,
mas constante, como se tivesse ficado preso dentro de mim. Desde aquele dia, o som não desaparece. Às vezes, à noite, ouço passos ao lado da minha cama e sombras parecem se mover no canto dos meus olhos. E o pior de tudo, em meus sonhos, sempre vejo a figura encapuzada, apontando para uma cadeira vazia. E a cada sonho, a voz ecoa novamente: "Você veio se confessar?" Durante anos, ouvi rumores sobre a Capela dos Perdidos, uma pequena igreja construída no século XVIII, situada em uma área isolada no interior de Minas Gerais. Moradores locais diziam que a capela era amaldiçoada e qualquer um que passasse por ali à noite ouvisse sons estranhos e visse luzes dentro do edifício. Muitos juravam que os sinos tocavam, mesmo depois de terem sido removidos há décadas. Meu interesse foi despertado não apenas pelas lendas, mas também pela arquitetura colonial, que, segundo fotos antigas, permanecia intacta. Eu estava escrevendo um livro sobre igrejas abandonadas no Brasil e decidi que essa capela seria meu próximo destino. Preparei minha câmera, lanterna e bloco de notas e iniciei a viagem. A estrada que levava à capela era estreita e irregular, cercada por árvores que formavam um túnel natural. A atmosfera era pesada e o silêncio parecia ainda mais perturbador à medida que eu me aproximava. Quando estacionei o carro ao lado de uma cerca de madeira em ruínas, a visão da capela me fez hesitar. O prédio era menor do que eu imaginava, com paredes de pedra cobertas de musgo e uma torre inclinada. O que mais me chamou a atenção foi a ausência de portas e janelas, como se o lugar tivesse sido selado. Ao me aproximar, percebi que, mesmo com o estado de abandono, a capela emanava uma estranha energia. O ar parecia vibrar levemente, e eu podia jurar que ouvia um murmúrio distante, quase imperceptível, vindo de dentro. Decidi ignorar meu desconforto e começar a explorar. Uma abertura no lado esquerdo da capela parecia ter sido feita por alguém que tentava entrar à força. Passei por ali e me vi dentro de um espaço que parecia estar congelado no tempo. Os bancos estavam alinhados perfeitamente, mas cobertos de poeira. O altar principal tinha uma grande cruz de madeira que parecia prestes a desabar. O chão estava repleto de velas quebradas e papéis amarelados espalhados. Enquanto examinava os papéis, percebi que eram páginas de um livro de orações, mas as palavras estavam riscadas, como se alguém tivesse tentado apagar o conteúdo original. Em vez disso, frases desconexas e perturbadoras haviam sido escritas à mão. Eles não nos deixaram partir. A luz não nos alcança, e o som é o chamado. De repente senti um vento gelado passar por mim, o que seria impossível, considerando que o lugar não tinha janelas abertas. O vento carregava um cheiro metálico, quase como sangue oxidado. Foi então que ouvi o primeiro som, um sino. Não era alto, mas soava distante e melancólico. Minha respiração ficou irregular enquanto olhava ao redor, tentando localizar a origem. Me aproximei do altar e algo me chamou a atenção. Uma porta oculta atrás da cruz. Ela estava entreaberta, revelando uma escada estreita que descia para um porão. O som do sino ficou mais forte, como se estivesse vindo de baixo. Apesar do pânico crescente, minha curiosidade venceu. Peguei a lanterna e comecei a descer. A escada parecia interminável e a escuridão ao meu redor parecia engolir a luz da lanterna. Finalmente, cheguei a um corredor estreito, com paredes de pedra frias e úmidas. No final, uma sala redonda iluminada por velas acesas em pequenos nichos nas paredes. No centro da sala havia um círculo feito de cinzas, com marcas estranhas e símbolos que eu não reconhecia. De repente, senti um calafrio ainda mais intenso. Uma figura estava parada no canto da sala. Era alta e encapuzada, com as mãos cruzadas sobre o peito. Não podia ver o rosto, mas senti que estava sendo observado.
Antes que pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, ouvi um sussurro. Por que você desceu? A figura começou a se mover, não andando, mas deslizando pelo chão em minha direção. Suas mãos eram esqueléticas e seus dedos pareciam se esticar à medida que se aproximava. O sino voltou a soar, agora ensurdecedor, como se estivesse dentro da minha cabeça. Fugi para a escada, subindo com todas as forças, mas o som do sino parecia me seguir, junto com o eco dos passos que não eram meus. Quando cheguei ao salão principal da capela, percebi que algo havia mudado. Os bancos, antes cobertos de poeira, estavam limpos. Velas acesas iluminavam o altar, e as paredes agora tinham espelhos que refletiam algo estranho. Não mostravam meu reflexo, mas a figura encapuzada, parada no centro da sala. O sino soou novamente, e dessa vez os espelhos começaram a rachar, emitindo um som estridente. Corri para a abertura por onde havia entrado, mas ela não estava mais lá. As paredes pareciam se fechar lentamente, como se quisessem me prender. Desesperado, gritei, mas minha voz foi engolida pelo som do sino. De repente, tudo ficou silencioso. O sino parou e o ar ficou pesado como chumbo. Olhei para trás e vi a figura encapuzada de pé no altar, apontando para mim. Você ouviu o chamado? Disse uma voz, que agora parecia vir de todos os cantos da capela. Então, as velas se apagaram, mergulhando tudo na escuridão. Senti algo frio e pegajoso tocar meu braço, e foi o suficiente para que eu desmaiasse. Acordei no carro, com o motor desligado e o céu já clareando. Não me lembro como saí de lá, mas o que nunca esquecerei é o som do sino, que ainda ecoa em minha mente. Desde aquele dia, sempre que estou sozinho, ouço o som distante, como se me chamasse de volta. Pior do que isso, é a sensação de que algo me seguiu. No canto dos olhos, vejo uma sombra encapuzada, e à noite, sinto o cheiro metálico do vento que uma vez soprou naquela capela. Algo ficou comigo, ou talvez eu tenha trazido algo de lá, e o som do sino nunca para, nunca. Sou Antônio e carrego comigo uma história que jamais consegui esquecer. Fui sacristão na Igreja Matriz de Juazeiro do Norte, no Ceará, por quase toda a minha vida. Conheci bem cada canto daquele lugar, cada altar, cada detalhe das imagens dos santos que protegiam os fiéis. Mas o que vi certa noite, há muitos anos, ainda me atormenta. Nunca pensei em contar isso para alguém. É o tipo de coisa que, quando dita, faz as pessoas olharem para você como se estivesse louco. Mas com a idade avançada, sinto que preciso tirar isso do peito antes que seja tarde demais. Era início dos anos 80 e o calor em Juazeiro parecia mais forte do que o normal. Naquela época, eu ajudava em tudo na igreja. Limpava, preparava as missas, recebia os devotos. Um dia, uma família chegou desesperada. Eram gente simples, do sertão, e traziam com eles a filha mais nova, Maria de Lourdes. A menina, de apenas 19 anos, estava numa situação que só posso descrever como assustadora. Seus olhos estavam fundos, as mãos tremiam e ela dizia coisas incompreensíveis, numa língua que ninguém ali entendia. Seus pais choravam e imploravam ao padre que salvasse a alma da filha. O padre Álvaro, um homem devoto e respeitado por todos, escutou o pedido. Ele era conhecido por sua fé inabalável, mas também por sua prudência. Naquele dia, porém, percebi algo diferente nele. Seus olhos demonstravam hesitação, como se pressentisse que estava diante de algo maior do que podia controlar. Mesmo assim, ele concordou em realizar o exorcismo. Disse que começaria à noite, quando a igreja estivesse vazia, para não alarmar os fiéis. Eu deveria ter ido embora. Qualquer pessoa sensata teria saído dali e nunca mais olhado para trás. Mas a curiosidade, ou talvez a obrigação, me manteve naquele lugar. Quando a noite caiu, a igreja foi trancada. Estávamos lá apenas eu, o padre,
2 assistentes e a família da menina. Maria foi trazida amarrada porque estava violenta, gritando palavras sem sentido. Quando a colocaram diante do altar, ela riu, um som que nunca vou esquecer. Não era um riso humano. Era algo que fazia o ar parecer mais pesado, como se a própria igreja estivesse segurando o fôlego. O padre começou o ritual com as orações em latim. A princípio, tudo parecia normal, ou pelo menos o que pode ser normal num exorcismo. Mas, à medida que as palavras sagradas eram ditas, Maria começou a se contorcer. Seus olhos estavam fixos no padre, mas o olhar não era dela. Era como se outra coisa estivesse ali, desafiando cada palavra que ele proferia. E então ela falou: "Você não sabe com quem está lidando", disse, numa voz que parecia vir de dentro das paredes da igreja. O cheiro mudou. Não sei explicar, mas era como se algo queimado estivesse sendo trazido para dentro do lugar. O incenso já não era suficiente para mascarar aquele odor. As velas no altar começaram a tremular, mesmo sem vento. E aí, tudo aconteceu de uma vez. As amarras que prendiam Maria se soltaram como se fossem feitas de papel. Ela se levantou com uma força impossível para alguém tão magra e começou a recitar algo numa língua desconhecida. Não eram orações. Eram palavras que soavam como maldições. O padre continuou tentando, gritando as orações, mas Maria simplesmente riu. Ela olhou para ele e disse: "Vocês não podem me tirar daqui. Esta é a minha casa agora." E antes que alguém pudesse reagir, ela correu. Maria atravessou as portas da igreja que estavam trancadas. Não sei como, mas ela desapareceu na escuridão da noite. Corremos atrás dela, mas era como se algo nos segurasse. Eu me senti paralisado, incapaz de dar mais do que 2 passos para fora. Quando finalmente conseguimos sair, procuramos por toda parte, mas Maria havia sumido. Caminhamos até o cemitério próximo, porque era o único lugar onde ela poderia ter ido. O silêncio lá era absoluto, como se até os insetos tivessem fugido. E então, ouvimos um grito que parecia vir de todas as direções, um som tão angustiante que me fez ajoelhar. Olhei para o padre e ele estava pálido como a morte. Voltamos para a igreja, mas não conseguimos dormir. Durante a madrugada, enquanto ficávamos sentados em silêncio, comecei a ouvir passos. Primeiro pensei que fosse minha imaginação, mas o padre também os ouviu. Eles vinham de dentro da igreja, ecoando pelo corredor. Peguei coragem e fui ver, mas não havia ninguém. Só aquele cheiro, mais forte do que nunca. Depois daquela noite, o padre nunca mais foi o mesmo. Ele adoeceu rapidamente e morreu poucos meses depois. Eu continuei trabalhando na igreja, mas sempre com a sensação de que estava sendo observado. Alguns fiéis começaram a relatar coisas estranhas. Gritos que vinham do altar, sombras que se moviam entre os bancos, mesmo quando a igreja estava vazia. E no cemitério, diziam ver uma mulher de branco vagando entre os túmulos. Até hoje, quando passo pela igreja, sinto um calafrio. Não sei o que aconteceu com Maria de Lourdes, mas acredito que o que quer que estivesse dentro dela nunca foi embora. Algumas noites, ainda ouço aquele riso vindo de longe, um som que me faz lembrar que há coisas que não podemos entender, coisas que nunca deveriam ser despertadas. Meu nome é Júlio, e já faz muito tempo que tento encontrar coragem para contar o que vivi na Capela dos Ossos em Camaragibe, Pernambuco. Trabalhei como zelador daquele lugar por quase 10 anos e nunca me considerei alguém supersticioso. Sempre achei que as histórias sobre fantasmas e assombrações eram exageros de gente que queria chamar atenção. Mas depois do que presenciei, já não tenho mais tanta certeza sobre o que é ou não possível. A Capela dos Ossos é um lugar peculiar, diferente de qualquer outro que você possa imaginar. Suas paredes são literalmente feitas de ossos humanos, crânios, fêmures, costelas, todos organizados de maneira que transformam o espaço em uma espécie de mausoléu artístico.
Dizem que os ossos pertencem a vítimas de uma epidemia que devastou a região séculos atrás. A ideia, segundo os registros históricos, era criar algo sagrado para abrigar as almas das vítimas. Mas há quem diga que ali não há nada de sagrado. Trabalhar na capela era uma rotina simples. Chegava pela manhã, limpava o chão, organizava os bancos e preparava o lugar para os visitantes. À noite, trancava tudo e ia embora. Por muitos anos, nada de estranho aconteceu. As histórias que os moradores contavam, sobre vozes, risadas e sombras, não me incomodavam. Sempre achei que eram apenas boatos. Mas isso mudou em uma noite de julho de 2010. Uma noite que ainda me arrepia só de lembrar. Eu estava sozinho, como de costume, terminando os últimos ajustes antes de fechar a capela. O dia tinha sido movimentado, com muitos turistas, e eu estava cansado. O sol já havia se posto, e a única luz vinha das velas acesas no altar. Enquanto varria o chão, ouvi algo que fez meu coração acelerar. Era um riso infantil, fraco e abafado, como se viesse de longe. Levantei a cabeça imediatamente, mas não havia ninguém ali. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, talvez algum som vindo de fora. Continuei varrendo, mas o riso veio novamente, dessa vez mais perto. Olhei para os lados, buscando qualquer sinal de movimento, mas o lugar estava vazio. Resolvi terminar o trabalho rápido e ir embora. No fundo, sentia algo diferente naquela noite. O ar parecia mais pesado e o silêncio era opressor, como se a capela inteira estivesse me observando. Quando finalmente terminei, fui até a porta para trancá-la. Mas assim que coloquei a chave na fechadura, ouvi um som que me fez congelar. Um sussurro vindo de trás de mim. Era baixo, quase inaudível, mas parecia formar palavras. Lentamente me virei, esperando encontrar alguém que tivesse ficado para trás. Porém, o salão estava vazio. As velas tremulavam levemente, lançando sombras que dançavam nas paredes feitas de ossos. Resolvi dar uma última olhada antes de sair. Caminhei pelo corredor central, sentindo cada passo ecoar no chão de pedra. Foi então que percebi algo que não deveria estar ali. Um crânio no alto de uma das paredes parecia diferente. Seus olhos vazios estavam fixos em mim. Não, isso era impossível. Crânios não se movem, pensei. Mas não conseguia desviar o olhar. Era como se algo dentro daquela caveira estivesse vivo, me estudando. Sem pensar duas vezes, voltei para a porta. Enquanto me afastava, ouvi outro som. Dessa vez, era um choro infantil, fraco e desesperado, vindo de algum lugar próximo. Minha mente dizia para ir embora, mas minhas pernas pareciam enraizadas no chão. O som do choro ficou mais alto, ecoando pelas paredes. E então, algo ainda mais perturbador aconteceu. As velas começaram a apagar, uma por uma, deixando o lugar quase na completa escuridão. Peguei minha lanterna e iluminei o altar. No momento em que a luz o atingiu, vi algo que me fez perder o fôlego. Uma figura estava ajoelhada diante do altar. Era uma mulher, vestida com roupas simples, parecendo muito antiga. Seu corpo era translúcido, como uma sombra viva. Ela virou o rosto para mim, e seus olhos, que deveriam estar vazios, estavam cheios de lágrimas negras que escorriam pelo rosto. "Por que vocês nos esqueceram?" Ela disse com uma voz que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Eu não consegui responder. Meu corpo inteiro tremia e meu instinto era fugir, mas as pernas não me obedeciam. Foi então que a figura apontou para as paredes. Seguindo seu gesto, iluminei a lanterna por toda a extensão da capela e o que vi me fez gritar. As caveiras, antes imóveis, agora pareciam se mexer. Algumas abriam a boca como se estivessem tentando falar. Outras giravam lentamente para me encarar. As risadas e os sussurros agora vinham de todos os lados, enchendo o lugar com um som que era insuportável. Com um esforço que não sei de onde veio, consegui correr até a porta e destrancá-la. Assim que saí, senti o ar fresco da noite e me joguei no chão, tentando recuperar o fôlego. Não olhei para trás.
tranquei a porta com as mãos tremendo e fui embora. No dia seguinte, contei o que aconteceu ao padre responsável pela capela. Ele me ouviu com um olhar grave e disse apenas: "Você não deveria ter ficado aqui até tão tarde." Ele me contou que há muito tempo corriam rumores sobre a capela. Diziam que os ossos das paredes não foram colocados ali apenas por devoção, mas como parte de rituais antigos, realizados para conter algo que não deveria ser libertado. Depois daquela noite, comecei a ouvir coisas estranhas mesmo fora da capela. Risadas infantis, sussurros, sempre à noite, sempre quando eu estava sozinho. Pedi demissão pouco tempo depois. Nunca mais voltei à capela, mas até hoje sinto que algo de lá me acompanha. Quando fecho os olhos para dormir, ainda vejo aqueles crânios me encarando e às vezes ouço aquela voz, fraca e triste, perguntando: "Por que vocês nos esqueceram?" Eu sou Ana Clara, nascida e criada em Salvador, e por muitos anos fui devota da Igreja do Senhor do Bonfim. Frequentava aquele lugar sagrado quase diariamente. Minhas idas ao Bonfim eram um ritual de fé, um momento para agradecer pelas graças alcançadas e pedir proteção. Mas algo aconteceu, algo que mudou a forma como vejo a igreja e talvez até a minha própria crença. Tudo começou em uma manhã abafada de dezembro, pouco antes do Natal. Eu havia ido à igreja para assistir à missa das 10 horas. O lugar estava lotado, como sempre, com turistas e devotos espalhados pelos bancos e corredores. A energia da igreja, normalmente acolhedora e serena, parecia diferente naquele dia. Algo pesado pairava no ar. Uma sensação que não sei explicar. Achei que fosse coisa da minha cabeça e me sentei no mesmo banco de sempre, à esquerda do altar. A missa transcorreu normalmente, até que chegou o momento da consagração. Quando o padre ergueu a hóstia, senti um arrepio que percorreu minha espinha. Não fui a única. Algumas pessoas começaram a murmurar, e foi então que percebi que todos estavam olhando para a cruz principal, acima do altar. No início, pensei que fosse um reflexo da luz ou um truque da minha visão, mas não era. Havia algo estranho ali. Pequenas gotas de líquido vermelho começaram a escorrer da cruz. Fiquei paralisada. Era impossível. A cruz de madeira, entalhada há séculos, estava sangrando. A princípio, todos na igreja ficaram em silêncio, tentando entender o que estavam vendo. Depois, um burburinho tomou conta do lugar. Algumas pessoas choravam, outras rezavam em voz alta, e algumas poucas se levantaram e saíram, apavoradas. Eu não conseguia me mover. Apenas olhava para aquele líquido vermelho que continuava escorrendo lentamente, formando uma pequena poça na base da cruz. O padre tentou acalmar a todos. Ele disse que poderia ser um fenômeno natural, talvez umidade misturada com a tinta antiga da madeira. Mas a explicação não convencia ninguém, muito menos a mim. O cheiro do líquido chegou até onde eu estava. Não era tinta. Era ferroso, inconfundível. O cheiro de sangue. Depois da missa, o padre pediu que todos deixassem a igreja. Algumas pessoas resistiram, ajoelhadas diante do altar, acreditando que aquilo era um milagre. Eu fui uma das últimas a sair. Mesmo depois de a cruz ser coberta com um pano branco, ainda podia sentir o peso daquela cena. Algo estava errado. Nas semanas seguintes, o acontecimento virou o assunto da cidade. A imprensa noticiou o milagre e especialistas foram chamados para investigar. Eles retiraram amostras do líquido e analisaram a cruz. A conclusão oficial foi inconclusiva. Não havia explicação científica para o que aconteceu. Mas o sangue continuava a aparecer, não todos os dias, mas em momentos específicos, sempre durante as missas. Os fiéis começaram a interpretar o fenômeno de maneiras diferentes. Alguns acreditavam que era um sinal divino, uma mensagem do Senhor do Bonfim para reforçar a fé. Outros, mais supersticiosos, diziam que a igreja havia se tornado um portal, um lugar onde o véu entre este mundo e o outro era mais fino. E então, coisas começaram a acontecer.
Passei a ouvir histórias de pessoas que frequentavam a igreja e voltavam para casa com uma sensação estranha. Algumas diziam sentir uma presença invisível as acompanhando. Outras relatavam ouvir sussurros durante a noite. E, para meu horror, comecei a vivenciar coisas parecidas. Uma noite, acordei com uma sensação sufocante, como se algo estivesse me observando. Meu quarto estava escuro, mas havia uma sombra no canto que não deveria estar ali. Era alta e imóvel, mas mesmo assim, parecia viva. Meu coração disparou e eu não conseguia me mexer. Apenas fiquei ali, paralisada, até que, de repente, ouvi um som fraco, como se fosse o ranger de madeira. Era o mesmo som que a cruz fazia na igreja quando o padre a limpava. No dia seguinte, fui até a igreja. Precisava entender o que estava acontecendo. Quando cheguei, o lugar estava vazio, exceto por um zelador que varria o chão. Subi até o altar e olhei para a cruz, ainda coberta com o pano branco. Senti um calafrio ao me aproximar. Não sei porquê, mas estendi a mão para tocar o tecido. Foi um erro. Assim que meus dedos encostaram no pano, senti algo quente e úmido. Era sangue, fresco, como se a cruz ainda estivesse chorando. Dei um passo para trás tentando me recompor. Foi então que ouvi um sussurro fraco, quase imperceptível, mas que parecia vir de dentro da minha cabeça. Por que você duvida? Era uma voz grave, carregada de tristeza e algo mais. Algo que me fez sentir um medo profundo. Corri para fora da igreja sem olhar para trás. Desde aquele dia, nunca mais voltei ao Bonfim. Passei a evitar o lugar, mesmo quando meus amigos insistiam que eu deveria ir para tentar entender melhor o que aconteceu. Mas como eu poderia? Ainda acordo no meio da noite, ouvindo aquele sussurro. Às vezes, vejo manchas vermelhas em lugares estranhos da minha casa, no espelho do banheiro, na moldura da porta. Elas desaparecem tão rápido quanto aparecem, mas sei que não são imaginação. Ainda me pergunto o que aquilo significava. Foi um milagre, um aviso, ou algo pior? Alguns segredos são feitos para permanecer ocultos, e a cruz que sangra é um deles. Se você for ao Bonfim, tome cuidado. Há coisas que a fé não pode explicar, e nem sempre o que parece sagrado é realmente divino. Meu nome é Roberto, e por muitos anos fui guia turístico na Igreja de Nossa Senhora da Glória, no Alto do Outeiro, no Rio de Janeiro. Conhecia cada detalhe daquela construção histórica, seus azulejos portugueses, os altares de madeira entalhada e a vista espetacular que se tem do alto. Sempre me orgulhei de trabalhar ali, apresentando a beleza e a história do lugar para visitantes do mundo inteiro. Mas existe uma parte dessa história que raramente é mencionada nos roteiros oficiais, algo que não se encontra nos livros ou nas placas informativas. Por anos, ouvi sussurros de moradores antigos do bairro sobre os gritos que ecoavam da igreja durante a madrugada. Sempre achei que fossem apenas lendas, histórias criadas para assustar os curiosos. Isso até a noite em que fiquei preso lá dentro. Foi nessa noite que descobri a verdade. Era uma sexta-feira, já no final do expediente. Tínhamos recebido um grupo grande de visitantes estrangeiros e eu estava terminando de guardar alguns materiais na sacristia. Normalmente, o segurança faz a ronda final e tranca o local, mas naquela noite ele teve uma emergência e precisou sair mais cedo. Fiquei responsável por fechar tudo sozinho. Não era a primeira vez, então não me preocupei. O sol já havia se posto e a igreja estava mergulhada na penumbra. Eu gostava do silêncio do lugar à noite, mas naquela ocasião havia algo diferente. O ar parecia mais pesado, como se a igreja estivesse respirando ao meu redor. Quando terminei de organizar tudo, peguei as chaves e caminhei até a porta principal. Foi aí que percebi que algo estava errado. A fechadura estava emperrada. Tentei girar a chave várias vezes, mas ela simplesmente não se movia. Comecei a suar, irritado, pensando que precisaria chamar alguém para me ajudar. Mas então ouvi o som.
No início, pensei que fosse um eco distante. Era baixo, quase indistinto, mas tinha uma cadência peculiar, como um choro abafado. Parei, tentando identificar de onde vinha. O som crescia, como se aproximasse. Não era um choro comum, era desesperado, cheio de sofrimento. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Olhei ao redor, procurando alguma explicação lógica. Talvez fosse o vento passando pelas janelas ou algum animal que tivesse entrado. Mas o som era muito humano. Minha mente começou a buscar respostas. Lembrei-me dos rumores, das histórias que ouvi tantas vezes e que sempre ignorei. Diziam que, durante o século XIX, a igreja serviu como prisão temporária para escravizados que desobedeciam seus senhores. Eles eram mantidos nos porões, amarrados, e muitas vezes torturados antes de serem enviados para outros destinos. Nunca acreditei nisso. A Igreja da Glória era um símbolo de fé e beleza, não um lugar de sofrimento. Ou pelo menos era o que eu pensava. Decidi que precisava investigar. Peguei minha lanterna e caminhei lentamente pelos corredores, tentando seguir o som. À medida que me aproximava do altar, os gritos se tornavam mais claros. Não era apenas uma pessoa. Eram várias vozes, entrelaçadas, como se todas chorassem juntas. A lanterna tremulava em minha mão, mas eu continuei. Cheguei ao altar e parei. O som agora parecia vir debaixo de mim, das profundezas da igreja. Meus pés estavam sobre uma tampa de madeira que eu sabia que levava a um pequeno porão usado para armazenamento. Nunca imaginei que aquele lugar pudesse esconder algo mais. Com o coração disparado, me abaixei e puxei a tampa. O cheiro que subiu foi nauseante, uma mistura de mofo e algo que eu não conseguia identificar, mas que fez meu estômago revirar. A luz da lanterna iluminou uma escada estreita que descia para a da escuridão. Hesitei por um momento, mas algo me impulsionou a continuar. Desci, degrau por degrau, com os gritos agora tão altos que pareciam reverberar dentro da minha cabeça. Quando alcancei o chão, o ambiente era quase irreal. O espaço era pequeno, com paredes de pedra antigas, e o ar era denso, sufocante. No entanto, o que me chamou a atenção foi o que vi no chão: marcas. Correntes enferrujadas pendiam das paredes, e o chão de pedra estava gasto em certos pontos, como se algo ou alguém tivesse sido arrastado repetidamente ali. Foi então que percebi as sombras. Elas não deveriam estar lá, não com a luz da minha lanterna fixa no chão. Mas elas estavam, movendo-se lentamente, como se tivessem vontade própria. Ouvi um som atrás de mim, como um sussurro. Quando me virei, vi uma figura. Era alta, magra, com a pele marcada como se tivesse sido chicoteada. Seus olhos eram vazios, mas cheios de dor. "Por que nos deixaram aqui?" disse, com uma voz que não parecia sair de sua boca, mas ecoava diretamente em minha mente. Meu corpo inteiro travou. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. Outras figuras começaram a surgir, se arrastando pelas paredes, suas formas distorcidas pela escuridão. Eram homens e mulheres, suas expressões uma mistura de raiva e tristeza. As vozes se misturavam, formando um coro de lamentos que parecia sugar o ar ao meu redor. De alguma forma, consegui me mover. Subi as escadas correndo, sentindo como se mãos invisíveis tentassem me puxar de volta. Fechei a tampa do porão com toda a força e me afastei, respirando com dificuldade. Os gritos continuavam, abafados agora, mas ainda audíveis. Passei o resto da noite encostado na porta principal, rezando para que alguém me encontrasse. Quando o dia finalmente amanheceu e a fechadura milagrosamente funcionou, saí da igreja sem olhar para trás. Pedi demissão naquela mesma semana. Nunca mais voltei à Glória, mas os sons e as imagens daquele lugar ainda me assombram. Meu nome é Marcos e sou guia turístico em Ouro Preto, Minas Gerais, uma cidade que respira história em cada rua, em cada pedra.
Cresci ouvindo histórias sobre as igrejas antigas da cidade, mas nenhuma me impressionava tanto quanto a lenda da Igreja do Espírito Santo. Diferente das igrejas movimentadas e ornamentadas de ouro preto, esta é um lugar esquecido pelo tempo. Está abandonada, suas portas trancadas, suas paredes cobertas de musgo e rachaduras. Mas o que a torna especial, ou melhor, assustadora, é o que aconteceu ali há muitos anos. Dizem que em meados do século XIX, a Igreja do Espírito Santo era frequentada por uma pequena, mas devota, comunidade. O padre responsável, conhecido apenas como Padre Antônio, era respeitado por todos. Ele tinha fama de ser um homem sério, mas bondoso. Era o tipo de pessoa que jamais faltava com suas obrigações, especialmente a missa de domingo. O que aconteceu em uma dessas missas ainda é motivo de mistério e especulação. Durante a celebração, o padre começou a sentir um mal-estar. Mesmo assim, continuou, determinado a terminar o rito. No momento da consagração, ele levantou a hóstia e disse as palavras finais da oração: "Que Deus tenha piedade de nós." Então, caiu de joelhos, morto, diante do altar. Um ataque cardíaco, disseram. Mas o que perturbou a todos foi a sensação de que suas palavras finais ecoaram pela igreja por mais tempo do que o normal, como se tivessem ficado presas no ar. Depois disso, a igreja foi sendo abandonada. Algumas pessoas acreditavam que o lugar havia sido amaldiçoado pela morte repentina do padre. Outras diziam que era apenas o declínio natural de uma paróquia pequena. O fato é que, com o tempo, ninguém mais frequentava a Igreja do Espírito Santo. Suas portas foram fechadas e ela ficou ali, no topo de uma colina, esquecida. Eu nunca acreditei nessas histórias. Sempre achei que fossem exageros de moradores antigos, mas tudo mudou numa noite em que precisei passar perto da igreja. Estava voltando de um passeio com um grupo de turistas, e a única maneira de encurtar o caminho para casa era atravessando a colina onde a igreja se encontra. Era um atalho que evitava várias ruas sinuosas de Ouro Preto, e embora o lugar tivesse uma atmosfera pesada, nunca tinha visto nada de estranho ali. Até aquela noite. A lua estava cheia, iluminando a fachada da igreja. Atravessava o terreno coberto de mato, tentando não pensar nas histórias que já tinha ouvido. Quando passei em frente à porta principal, algo me fez parar. Era um som fraco, como o estalo de madeira ou... não, como passos. Fiquei parado por alguns segundos, tentando escutar melhor. Foi então que percebi. As velas no interior da igreja, visíveis através das frestas das janelas, estavam acesas. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia que aquele lugar estava abandonado, sem ninguém que pudesse ter entrado para acender as velas. Mesmo assim, ali estavam elas, brilhando suavemente, lançando sombras nas paredes rachadas. Eu queria ir embora, mas não conseguia me mexer. Foi quando ouvi a voz, baixa, quase imperceptível, mas clara o suficiente para me congelar. Que Deus tenha piedade de nós. A frase ecoou pelo ar, carregada de uma tristeza tão profunda que parecia sufocar. Meu primeiro instinto foi correr, mas algo me fez olhar para dentro. Caminhei lentamente até uma das janelas e espreitei para dentro. Lá estava o altar, coberto de poeira e teias de aranha. As velas estavam dispostas como em uma missa, mas não havia ninguém ali. Nada além do vazio e daquele brilho fraco que parecia aumentar a cada segundo. De repente, as velas começaram a se apagar, uma a uma, como se alguém estivesse soprando cada chama. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. O ar ficou mais frio, e eu senti uma presença, como se alguém estivesse bem atrás de mim. Não tive coragem de olhar. Ouvi passos novamente, dessa vez dentro da igreja. Eles ecoavam pelo chão de pedra, se aproximando do altar. E então a voz voltou, mas desta vez era alta, clara e desesperada. Que Deus tenha piedade de nós. Corri sem olhar para trás.
Meu coração parecia que ia sair do peito, e minhas pernas mal conseguiam acompanhar o desespero. Só parei quando já estava em casa, com a porta trancada e as luzes acesas. Passei a noite inteira acordado, tentando encontrar uma explicação para o que tinha visto e ouvido. Mas quanto mais pensava, mais a história do padre morto durante a missa parecia fazer sentido. Depois daquela noite, comecei a notar coisas estranhas. Sempre que passava perto da igreja, ouvia ruídos, como passos ou murmúrios. Algumas vezes, o cheiro de incenso se espalhava pelo ar, mesmo com as portas trancadas e o lugar vazio. Algumas pessoas relatavam o mesmo. Outras diziam ter visto uma figura vestida com uma batina caminhando pelo altar, como se estivesse tentando terminar algo que começou. Hoje, evito passar por lá, especialmente à noite. Mas sei que a igreja ainda guarda algo que não encontrou paz desde aquela missa inacabada. Se você estiver em Ouro Preto e decidir visitar a Igreja do Espírito Santo, vá durante o dia. E se por acaso ouvir uma voz ecoando no ar, não pare para investigar. Apenas continue andando. Algumas preces nunca são respondidas, mas suas palavras podem ficar para sempre.